Estamos aqui hoje com o Sou Caeté Podcast especial do mês das mulheres. É um grande prazer estar aqui hoje, juntamente com a doutora Gisele e a Júnia. Iremos hoje fazer esse podcast especial sem a presença do Claudinei, porque hoje aqui é dia de mulheres. Meu nome é Marcilene Pires, eu sou advogada e palestrante, pós-graduada na Advocacia Trabalhista. Sou o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas de Caeté, também membro da OAB Jovem de Caeté, também faço parte do Meu Alecrim, da rede das MAC, da Associação das MAC, da Associação das Mulheres Amigas de Caeté, e é um imenso prazer estar aqui. Hoje nós vamos debater temas de importância grandiosa para as mulheres, porque são temas relevantes que vamos tratar tanto da questão dos direitos trabalhistas e constitucionais das mulheres, tanto a questão da saúde e do empreendedorismo das grandes mulheres aqui de Caeté com a Júnia Torres. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Gisele, que ela vai se apresentar. Bom dia, eu sou a Gisele Vieira, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou especialista em saúde da mulher. E eu sou mãe, mulher, eu sou mãe do Inácio de 18 anos, do Lucas de 9 anos. Sou esposa, sou caetense de coração, cresci aqui nessa cidade que eu tanto amo, apesar de não ter nascido aqui, considero uma caetense nata. Moro aqui, minha família também está aqui em Caeté, então tenho um apreço enorme por essa cidade, pelo qual escolhi para voltar a viver, tem 5 anos, e trabalho exclusivamente com a saúde da mulher. Então eu sou uma mulher que cuida de mulheres. Que ótimo! Olá, eu sou a Júnia Torres, sou caetense, sou mãe de uma adolescente de 17 anos, a linda Sofia, que me deixa tão orgulhosa, principalmente a mulher que ela está se tornando. Sou empreendedora, tenho uma loja, a minha loja é a Júnia Torres Decor, e eu trabalho com mesa posta, também cuidando das mulheres, a tornar o lar, criar memórias afetivas, através da mesa posta, resgatar aquela coisa de mãe, de casa, de colocar mesa, de cuidar da família, do aconchego que a mesa proporciona. Então, meu trabalho, eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui também na cidade. Sou representante, sou embaixadora do Meu Alecrim, que é um grupo que ajuda mulheres a empreender, a não desistir, a crescer. E também eu tenho feito um trabalho aqui na loja, com as mulheres aqui da cidade, que é o meu Café com Propósito, onde a gente reúne, onde a gente busca apoiar as mulheres, a autoestima, a conhecimento. Então a doutora Gisele sempre está comigo, me ajudando aí nessa parte, é um prazer. E hoje a gente vai falar assuntos importantíssimos, não, meninas? Com certeza! A Marcilene trouxe aqui informações assim muito importantes. A doutora Gisele vai falar na parte da saúde e eu também vou falar um pouquinho. E aí, Marcilene? E nós temos um tema muito importante para falar hoje, Porque para falar de mulheres, na atualidade, nós também precisamos saber dos nossos tempos antigos. O que grandes mulheres líderes fizeram por nós? Porque para ser mulher é algo muito especial, e principalmente mulher líder, onde Deus nos colocou para ser líder de nós mesmas, para poder liderar as outras e poder obter grandes resultados na sociedade. E quando a gente fala de mulheres, nós conhecemos as grandes mulheres que fizeram lutas, que lutaram, que desenvolveram grupos, que buscaram seus direitos civis, como o direito a voto, que antigamente não tinha. Elas conseguiram inserir no mercado de trabalho e conseguiu, pela Constituição Federal de 88 e pela CLT de 1943, adquirir os seus direitos trabalhistas. Isso foi um grande avanço para a nossa humanidade, gente. Porque imagina as mulheres antes que não tinham direito à maternidade. Sim. Não tinham direito às suas horas de ter um tempo para poder fazer a amamentação dos filhos no trabalho, não tinha um local que elas pudessem ficar para levar os seus filhos.
As mulheres antes não podiam nem trabalhar, gente. O trabalho das mulheres era em casa. A mulher era somente do lar. E nós agora temos um grande avanço, porque além de conseguir esses direitos, as mulheres cada dia mais estão alcançando a liderança. E nem votar, né, Marcilene? Isso! Nem votar tinha direito, Não né? tinha, não votava. E agora ela consegue votar. Nós temos nossos direitos políticos foram garantidos pela Constituição. E quando a gente fala de liderança, nós temos aqui grandes líderes do mercado. Líderes aqui na questão da saúde, do empreendedorismo, estamos aqui no meio jurídico buscando fazer a diferença com o nosso trabalho. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham de tão importante da mulher na sociedade? Fala aí pra gente, Júnior. A gente precisa evoluir muito, né? Ainda evoluímos, mas ainda estamos num caminho aí longo, principalmente a mulher na política. Isso. Né? Precisamos ter mais mulheres na política. Eu acho que a gente precisa ter mais organização. Eu acho muito que a gente não ter aquela disputa, sabe? O apoio é muito importante. Mulheres apoiando outras mulheres, para a gente poder continuar essa evolução, crescer e conseguir trazer um futuro aí ainda melhor, né? Que a gente tem muito ainda que conquistar. Como você falou, a gente não tinha direito se fosse mãe, não podia trabalhar, não tinha como amamentar. A gente ainda, vou falar depois um pouquinho sobre isso, a gente ainda sofre com isso, né? Não está assim totalmente conquistado esse direito. E a questão da saúde também, né, Gisele? Você pode falar ainda falar melhor aí pra gente, porque tem muita coisa ainda pra gente mudar. Né? E isso é muito importante, gente. Igual ela falou assim, a questão da gestante. Pelo menos agora a gente tem os direitos da gestante. Você não pode ser mandado embora porque você engravidou. E além de quando você ainda tem o seu filho na empresa, você ainda tem o direito de ter todo o cuidado em casa com o seu filho sem ser mandado embora. Então foi um direito garantido. E quando a gente fala de saúde, a gente sabe da importância que tem que ter a mulher na amamentação, de ter um espaço. E aí vem a questão da saúde. Gisele, o que você acha que isso, tanto esse direito, trouxe para a gente, as mulheres, a tranquilidade, a questão da saúde? Como que fala para a gente? Exatamente. A mulher ainda, a gente está conseguindo, né, gente, nesse contexto histórico, transformar essa situação, né? Antigamente a gente não conseguia trabalhar e muito menos estar aqui, igual hoje estamos, em uma praça falando sobre questões femininas, né? Então é muito importante esses debates, a gente trazer para a sociedade toda essa informação a respeito disso, porque nós mulheres a gente precisa se apoiar, né? Nós crescemos num conceito histórico, cultural, de que a gente se vê como pessoas que se competem, e não é isso, né? A gente precisa entender que nós juntas somos mais fortes, que nós podemos apoiar a outra, até a gente fica até mais fortalecida quando a gente apoia outra mulher, né? E a gente precisa melhorar, então, também em questão da contratação, né? Às vezes a gente ainda é impedida, a gente não é escolhida para um mercado de trabalho por ser mulher, porque a gente vai engravidar, porque a gente vai tirar uma licença. Isso ainda é real, isso ainda acontece como se a gente não tivesse capacidade. Exatamente. Porque em uma entrevista de trabalho, se o homem é questionado que ele é pai, ok, beleza. Mas se perguntam, você tem filho? Tenho. E aí, qual que vai ser, se você começar a trabalhar aqui, qual que vai ser a logística? Isso. O que você vai fazer? Parece que você não é capaz. Ou você tem que ser mãe, ou você tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo que a sociedade te cobra ser uma mulher empoderada, uma mulher que trabalha fora, que traz dinheiro para casa, a gente também é muito apedrejada por deixar o filho. Sim, exatamente. Que mãe é essa que está deixando o filho para trabalhar? E a gente sofre ainda. Aí a conta não fecha, né? A gente sofre ainda esse preconceito, né? E diante dessas dificuldades, eu pude encontrar, através do meu trabalho,
um trabalho voltado para a advocacia trabalhista preventiva, principalmente na liderança organizacional trabalhista, porque essa liderança organizacional trabalhista, ela cuida justamente desse detalhe. São mulheres líderes que estão na empresa e também para outros, a não ser só homens, mas quem estão na liderança, na gestão, eles já vão entrar com uma mentalidade, que nós temos uma cultura que nós temos que mudar a nossa mentalidade, de que nós temos que cumprir os direitos. E se a gente cumprir os direitos constitucionais, os direitos trabalhistas, vai garantir isso para a mulher, os direitos das mulheres, elas vão se sentir mais aconchegadas, tendo ali um amparo legal, e isso vai fazer com que, gente, é muito importante. Imagina um ambiente de trabalho com uma relação de trabalho harmoniosa. Vai gerar mais produtividade, mais lucratividade e vai fazer com que as empresas não precisam se preocupar com as ações judiciais. Imagina um ambiente de trabalho ali equilibrado, onde o funcionário vai chegar na empresa, vai saber que ele vai ter todos os seus direitos garantidos, ele vai ficar mais feliz. Imagina, Júnior, seus funcionários não vão trabalhar bem melhor para você sabendo que todos os direitos? Muito mais, claro. E isso ainda é difícil, né? As empresas, elas têm que se atentar para isso, né? Porque tá tudo evoluindo, gente. Vai ficar ainda com a mentalidade lá de trás. E esse papel da liderança feminina é tão importante, porque se a gente, enquanto mulher, assumir esse papel, nós mesmas vamos favorecer a criação de leis que nos favoreçam. Porque a maioria das leis são criadas por homens. Então, direcionadas a quem? Aos homens. Então, às vezes, muitas das vezes, não nos favorece. Né? Então, a gente precisa estar dentro desse contexto, né, de participação para poder ajudar nessa criação de leis que também nos favoreçam para o trabalho, para a saúde também, né? É importante a gente sempre pensar nisso. Isso que é a importância daquelas grandes líderes do passado, que nós vamos ser líderes de agora, que vai ocupar grandes espaços, tanto no judiciário, tanto na questão da saúde, no legislativo. Vamos lá fazer as leis, sendo deputados, presidentes, fazendo tudo o que é necessário, porque a mulher, independente dessa questão de gênero, homem, mulher, todos têm o direito de ser o que quiserem, de buscar, de lutar, de estudar, de ter toda a dedicação e ter o resultado do seu trabalho. Por isso que é muito importante. E quando a gente volta isso para as questões das mulheres, é uma grande evolução. Que nós estamos aqui hoje, 3 mulheres aqui falando de liderança. Numa praça linda e maravilhosa, de direitos constitucionais e trabalhistas, em questão de saúde, de empreendedorismo, mostrando que nós podemos alcançar lugares maiores, patamares mais altos. Só depende de nós. Nós temos que estudar, se dedicar, interagir entre as mulheres, porque a gente tem aquela questão assim, de mulher não ajuda mulher. Não, as mulheres que se ajudam conseguem chegar a lugares mais altos. Sim, com certeza. Não tem essa questão da disputa. Quando a gente tem uma rede de apoio de mulheres, a gente é mais fortalecida, a gente cresce, uma ajuda a outra, preocupa com a outra. E a gente tem exemplos, né, Marcilene? Sim. Né, Gisele? A gente tem uma amizade, um grupo, e a gente pensa uma na outra. A gente não tem aquela coisa, nossa, ela vai sobressair e eu não. Não, pelo contrário. Às vezes eu não sei uma coisa, mas Gisele sabe e ela me dá um toque. Aí a outra sabe, a outra precisa de outra coisa ali, aí tem alguém para poder ajudar, para levar. E aí a gente vê que a gente vai crescendo. E não só como empresária, como empreendedora, como profissional da saúde, mas também como e principalmente como mulher. Principalmente. Porque às vezes é questões familiares, mas se você tem alguém em que você confia, que vai te apoiar, é importante Fica também. muito mais leve. Muito mais leve. Isso é verdade. E, gente, contamos aqui para vocês algo muito especial. Esse podcast, além de ser um especial das mulheres, é um especial entre profissionais. Porque nós aqui nos encontramos nas Mulheres Empreendedoras, um evento da SIAC e do Sebrae aqui de Caeté. Eu mesma conheci a doutora Gisele numa palestra que ela fez para a OAB. Olha só, e ainda a Júnior, além de conhecer ela no Sebrae aqui, nós fazemos parte do Meu Alecrim.
Ela é embaixadora do Meu Alecrim, eu faço parte do Meu Alecrim juntamente com ela, o Alecrim da Grazi, tanto em Belo Horizonte aqui, e ela colocou o Meu Alecrim Caeté. Isso mostra a conexão, as relações interpessoais, o network, a nossa rede de contatos. Isso é muito importante, que nós temos que ter. Então, por isso que esse podcast hoje é mais que especial, né, Gisele? Especial. Porque a gente não quer se destacar sozinha, a gente quer um conjunto, né? Todas as mulheres juntas, sendo fortes e lutando por algo que é para todas nós, não é só para mim, não só para Marcelene, não só para Júlia, para todas as mulheres. Eu começando, eu lembro que eu estava começando, porque é difícil, né? A gente vai falar aqui, a dificuldade de começar, né? Transição de carreira. Mas eu começando, aí eu procurei a doutora Gisele, ela não me conhecia, mas eu mandei uma mensagem para ela, quer fazer uma live comigo? Quer fazer uma live comigo? Ela, eu não fiz live ainda, eu também não, estava aprendendo. Mas que bacana que ela aceitou o meu convite. Imagina se ela vê aí uma, nossa, não conheço, que vou dar oportunidade para alguém que eu nem conheço, quem é essa? Né? Sim. Porque acontece, infelizmente. A gente recebe muito. Né? Então foram duas pessoas começando, que se apoiaram e foi muito mais fácil pra gente, né? Sim. Vencer os nossos desafios, até desafios pessoais, né? Para conseguir alcançar tudo que a gente tem alcançado. E daí nasceu a amizade. E o isso apoio, é muito importante. que hoje a gente se apoia além da amizade. Muito. Então a importância também da gente estar aberta às novas oportunidades, ajudar quem precisa, né? Ficar ali atenta. Uma mulher tá precisando de mim. Então, estender a mão para outra, né? E a gente evoluiu tanto, né, Gisele? Tanto. A gente E isso é verdade, viu, gente? Porque nós nos encontramos nos eventos da cidade. Eu estou acompanhando também lá no Instagram das duas e elas vão estar lá no Café Especial da Júnia, palestrando, trazendo temas relevantes para vocês. Então não deixe de comparecer ao Café da Júnia Torres junto com a doutora Gisele, viu? Nós estamos muito preparando bom. Com muito carinho, né, Júnia? Um evento que a gente quer fazer realmente a diferença, trazer informação de uma forma muito descontraída, leve, né? Como tem que ser, né? Reunir mulheres, a troca de experiência entre mulheres é muito rica. Às vezes a gente pensa que é um simples café e não é. Tem sempre uma pessoa com uma questão que precisa de um acolhimento, que está passando por alguma coisa e a gente não sabe. E às vezes é ali que ela pede ajuda. Às vezes ela não fala imediatamente, mas ela sente segurança, depois ela procura a gente. Então é muito importante, sabe? Não é só um café. Vai muito além. Vai muito além. Muito além. E isso aqui nós vemos, gente, claramente uma relação aqui de trabalho, uma junto com a outra. Então, quando a gente fala de avanços, de direitos, é isso. O direito do trabalho, os direitos constitucionais garantidos para as mulheres, proporcionam que as mulheres possam trabalhar, cada um no seu nicho, com a melhor qualidade, sendo líderes de si mesmas e mostrando que mulher pode sim conseguir o seu espaço, a sua área profissional. E nós temos assim muito mais a avançar, temos mais direitos a conquistar. Nós temos grandes exemplos de mulheres líderes aí antigamente. Nós temos aí a juíza profetisa de Israel, que foi líder, que ela incentivou. Então o papel de uma líder é incentivar a guerra, incentivar você a vencer, a lutar. Nós temos aí a Luísa Trajano, que todo mundo conhece essa questão da liderança, do mercado de trabalho. Grandes mulheres aí que fizeram a diferença. E nós mulheres que estamos aqui, estamos cada uma buscando em cada nicho fazer o melhor. Então isso daqui é que a importância dos avanços dos direitos e do que nós possamos alcançar aí dentro da nossa humanidade. Porque o direito é muito importante e nós estamos aqui para alcançar, ser líderes de nós mesmos, para ajudar as outras como nós estamos ajudando e alcançar aí o patamar da organização de uma empresa e também da nossa organização pessoal. É isso aí, gente. Agora eu passo a palavra para a Júlia, que ela vai falar do tema dela, do empreendedorismo, e espero que vocês gostem. Então, eu vou falar sobre a transição de carreira. Como que aconteceu comigo? Porque normalmente a gente sabe, né, que para a transição de carreira tem que ter uma certa segurança,
você se conhecer, saber o que você gosta, né? O que você não gosta, o que é ali que está te incomodando, fazer um planejamento, tem que ter um planejamento, porque você não sabe quanto tempo que você vai ficar ali sem receber, sem o outro, né, emprego. Às vezes a mudança é de categoria, né? Além de mudar de categoria, você vai mudar mesmo total. E não aconteceu comigo. E você também tem que ter um apoio, né? Um apoio profissional. Eu acho importante, né, Gisele, a gente ter nesse momento de transição um apoio psicológico, né? O apoio da família também é muito importante. E muitas mulheres passam por isso. Muitas conseguem se planejar. Mas e quem não consegue se planejar? Eu não consegui me planejar, eu fui pega de surpresa mesmo. Eu trabalhava muitos anos, né, CLT, achava que estava confortável, não estava, já estava num processo assim, que eu não ia subir mais, não ia ter uma carreira alavancada ali, mas eu estava ali acomodada porque eu tinha uma filha para criar. Porque tem isso, né? Sim. Às vezes a gente está sozinha. Você sai de um casamento, você tem um filho, você tem que cuidar daquele filho. No meu caso, eu não era mãe solo, mas eu separei, minha filha era muito novinha, 1 ano e meio. E eu me vi com essa, né, grande responsabilidade. Foi minha opção de ser mãe, mas também eu queria trabalhar. E eu tinha esse direito. Eu lembro que uma entrevista que eu fiz, a pessoa me perguntou assim, você tem filho? Falei, tenho. Inclusive, no dia da entrevista, minha filha estava internada. Eu deixei ela com minha mãe para fazer a entrevista, porque eu tinha que voltar ao mercado de trabalho. E eu estava parada 2 anos. E a gente sabe, 2 anos, você já está defasado. É difícil voltar ao mercado de trabalho. E aí ela estava internada e minha mãe ficou no hospital e eu fui lá para fazer a entrevista. A entrevistadora me perguntou, você tem filho? Falei, tem. Quantos anos? Tal. E você é casada? Não, sou divorciada. Nossa, tem namorado? Não. Nossa, coitada. Além de não ter marido, você tem uma filha pequena, nem namorado você tem? E é uma questão que não tem nada a ver. Nada, nem né? tem que ser questionada. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, me pegou de surpresa. Eu falei, o que eu falo aqui agora? Aí eu ri e falei com ela assim, eu lembro dessa cena assim, nítida, gente. Eu estava numa cadeira que rodava, eu lembro que eu rodei para responder ela assim e falei com ela, olha, se você me der um emprego, o namorado, depois eu penso nisso. Eu preciso agora cuidar da minha filha. Isso. Namorado, depois eu arrumo. Você já vai estar me ajudando. Questões pessoais que só dizem respeito a você e ela foi invasiva, né? E aí, às vezes isso acontece demais. Demais. Você acha que homem ia passar por isso? Um homem ali no lugar? Não. Então, e aí eu consegui um emprego. Ok. Mas essa transição, para mim, não foi fácil. Porque eu já estava num processo assim que desgastante. Eu não estava bem fisicamente, psicologicamente, e começa a pandemia. E eu saio do CLT e faço a pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha planejado? Não. Eu tinha dinheiro guardado? Tinha, mas não era para uma transição. O que eu vou fazer? Em que eu sou boa? E aí eu tive que fazer essa busca. E no meio da pandemia, no começo, a gente ali com medo, a gente só queria sobreviver, né, gente? Sim, claro. Não mudar de carreira. Claro. Mas foi o start que eu precisava. Porque aí eu fui estudar, estudei muito, ficava o dia inteiro estudando.
E fui vendo as coisas, o que eu posso fazer, o que eu gosto, fui me conhecendo, então foi um período bom também. Fui me curando. Sim. E falei, vou abrir a loja. Mas foi meio que na marra. Então essa mudança, né, eu não tinha essa experiência. Eu estou buscando, eu estou adquirindo, eu estou aprendendo, estou errando, estou aprendendo. Mas o que é importante, você ter o apoio, principalmente da família e de pessoas, de mulheres que acreditam no seu trabalho, que acreditam no seu potencial e dão oportunidades. Porque a partir daí que eu fui começando. Eu já quis desistir milhões de vezes. Mas sempre que eu vou desistir, alguém fala assim, nossa, gostei daquela mesa que você fez, gostei daquele produto, como que é isso? Porque hoje, a gente sabe, o mercado está aí lotado, todo lugar que você vai, eu acho que até na padaria você compra uma louça. Sim. Mas o diferencial que eu levo, a consultoria, a forma como eu entrego, o atendimento, né? Gisele, além de amiga, é cliente também, ela sabe. Então isso vai fortalecendo. E agora eu já estou com 3 anos. E aí quando eu olho, eu falo, como que eu dei conta? A gente dá. Principalmente quando a gente quer crescer, quando tem alguém que depende da gente. Sim. Né? Quando você faz o que você gosta, principalmente, porque aí eu me descobri. Você se posicionou. Me posicionei. Isso. E eu estou muito mais feliz. Então, você, mulher que tá aí sem saber, às vezes não tem a coragem de tomar uma iniciativa, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. E com certeza você vai ficar melhor. Às vezes a remuneração não é ainda o que a gente tinha ou espera, mas é uma construção. Então desistir, jamais. Não desiste. É correr atrás dos sonhos, né? Não é fácil. A gente às vezes não tem como se planejar. Se você tiver como se planejar, ótimo. Se você tiver uma rede de apoio, melhor ainda. Você se conhecer para saber o que você gosta, o que você precisa, né? E ir em frente. Exatamente. E a gente conseguir compreender que a gente precisa lutar com as armas que a gente tem. Nem sempre a gente tem tudo favorável para a construção de algo. A gente precisa buscar e até a gente chegar lá, né? Eu não tenho, igual para começar na fisioterapia pélvica. Né? Eu ficava, ai meu Deus, como eu vou começar se eu não tenho equipamento X, Y, né? Eu preciso de uma estrutura assim e eu não tenho. Você não precisa exatamente de tudo isso. Você vai com o que você tem, com seu conhecimento, que é o mais importante, e vai adquirindo as outras coisas aos poucos, porque é muito raro aquela pessoa que começa com tudo certinho e prontinho lá em cima, né? A gente realmente precisa subir alguns degraus para poder chegar lá no nosso objetivo final, né? Se a gente esperar, a gente começar, nunca vai. A gente não faz. A gente desanima. Quando eu estava lá, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu gosto de mesa posta, eu gosto de receber. Então eu fui estudar para isso, né? Para ter o conhecimento, porque não era só a minha vontade. E fui correr atrás. Então assim, eu fiz uma consultoria para olhar marca. Então tem alguns pontos que a gente vai fazendo. Mas a gente faz com o que a gente tem. A gente tem que começar com o que a gente tem. Isso é muito importante, gente, porque a gente observa aqui o preparo, a educação. Ela se posicionou, ela buscou estudo, o conhecimento vai fazer a diferença. E aí a gente entra na questão do mundo do trabalho. Ela saiu de um trabalho CLT, onde ela tinha seus direitos trabalhistas todos garantidos lá, e foi para um outro mundo do trabalho, o mundo do trabalho autônomo. Ela empreendeu, ela agora se tornou uma empresária que cuida dos seus negócios.
que ela estudou ali e também buscou todos os direitos que ela tinha que fazer, os direitos e deveres para se posicionar no mercado de trabalho. E isso nós vemos claramente aqui, que foi um grande sucesso. Ela recebeu várias premiações aqui na SEAC CDL, a premiação aqui também do Kleber Santos. Nós estávamos lá também, porque como a gente vê o trabalho uma de cada uma, nós também fomos premiadas e estamos unidas aqui mostrando que o trabalho tanto de CLT como o trabalho do empreendedorismo, o seu trabalho autônomo, você consegue. E a Júlia conseguiu, a Gisele conseguiu, eu também. E estamos aqui unidas para continuar trabalhando para o bem comum, para o bem de todos vocês, dando o nosso melhor. E é gratificante quando a gente vê o tanto de mulheres recebendo, né? Sim! Sendo reconhecidas pelo trabalho. Então isso é muito gratificante. Eu nunca, lá atrás, ia imaginar que um dia eu ia estar recebendo um prêmio de honra ao mérito. Não que eu pensasse pequeno, mas é porque eu achava que a construção da minha carreira ia seguir e que eu ia... E, gente, nada é para sempre, né? É hoje. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu melhor, vou dar o meu melhor. E se tiver que mudar, muda. E às vezes, Marcilene, a gente fica daquela dúvida, e isso é um dos mitos também, da idade, claro. Que você não pode, você tem certa idade, você vai mudar agora com essa idade? O que você vai fazer, né? Isso. Você já tem aí... Nunca é tarde para estudar, para mudar. Nunca. Não tem idade, gente, não tem idade. Também vivi isso, porque eu, na minha concepção, pensava que eu estava começando tarde. Porque eu fui mãe mais nova e por causa da maternidade eu tive que esperar um pouco mais para começar a dedicar a minha profissão, né, ao meu desejo. Eu sempre quis trabalhar com mulheres, né? Então precisei passar por outros momentos, por outros trabalhos, né, outras áreas, inclusive da fisioterapia, para depois conseguir chegar na saúde da mulher. E foi um desafio, sim, porque eu já me sentia velha. Ficava, meu Deus, e agora? Eu já estou com 40 anos, eu vou estar disputando com as meninas que estão chegando agora com todo o tempo do mundo para se dedicar, sem filhos, né? Porque a questão da maternidade, ela pesa, né? A gente pode falar que não, mesmo que a gente tenha uma rede de apoio, a mãe sempre é ali a central, né, da família. Então não é fácil nesse sentido. Para mim também eu tive que buscar muito isso. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? A gente precisa conhecer, identificar aquilo que a gente realmente gosta de fazer, que te move, para você ter coragem de buscar isso para sua vida, lutar com as armas que você tem. Né? Não é fácil, a gente se coloca aqui nessa posição sabendo que aí do outro lado, nos ouvindo, também tem mulheres passando por isso e que vão precisar dessa coragem que nós tivemos e que nós estamos tendo que ter, porque essa construção é diária, né? Todos os dias a gente está aprendendo, a gente está errando, a gente está lutando, né? Então é só para que as mulheres se sintam acolhidas, né? Porque a gente precisa realmente desse apoio, dessa coragem para empreender. Empreender não é fácil, né? Mas a gente precisa de coragem. Isso nós estávamos até conversando aqui, gente, antes das nossas dificuldades que a gente teve que passar para chegar até aqui. Igual elas passaram por dificuldades na questão de ser mãe. Eu, antes de entrar no mercado de trabalho, de estudar mesmo, eu passei por uma questão de saúde. Eu tive que esperar, tive que fazer um tratamento na visão para depois estudar e alcançar o que eu estou alcançando hoje. Mas nós começamos pequeno, nós tivemos ali a determinação, eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Então isso aqui é um alerta, que tanto você que tem um objetivo definido, pode acontecer alguma coisa além, pode acontecer alguma coisa que você não está esperando, uma questão de uma saúde, uma questão do filho, que são bênçãos, que são propósitos de Deus que estão na nossa vida para nos fortalecer, que vai atrasar um pouquinho aos nossos olhos, para chegar no objetivo, mas que Deus está preparando a gente para alcançar patamares mais altos. Exatamente. E também como a questão dos filhos, o filho também é bênção, mas Deus preparou elas para ser mães maravilhosas, para ser exemplos de saúde, de dedicação, que qualquer coisa que aconteça no meio do caminho não vai te impedir se você está posicionado e está onde chegar. Por isso que a gente tem que ter foco, fé e determinação na nossa vida. Por isso nós vamos conseguir tudo que a gente quer.
Sempre terão pedras, né? Sim. Sempre terão. O importante é a gente não desanimar a cada desafio que a gente precisa vencê-los, né? Então a gente precisa de colocar essa pedra pro lado e seguir. É difícil. Muitos dias a gente está desanimada, a gente quer desistir, a gente quer chutar o balde, né? A gente chora e depois no outro dia a gente se recompõe e vai. Né? Vamos de novo, não vamos desistir, vamos tentar, vamos buscar, porque esse é o meu sonho. A gente tem que buscar lá na frente. Qual que é o seu sonho, né? Isso, vai buscar buscar o sonho. De tanto, né? Porque eu imagino assim, minha mãe, na minha idade, né? Minha mãe é uma pessoa assim, que eu acho maravilhosa. Ela, tanto que eu comecei a questão da mesa posta com minha mãe. Minha mãe não tem estudo, mas a vida inteira ela colocou mesa, ela fazia os bordados mais lindos, que ela bordou o enxoval dela todo. E foi através desse enxoval que eu me incentivou, falei, eu quero isso, eu quero levar isso para as outras mulheres. Me diga uma coisa, como que foi também empreender numa cidade da região metropolitana com uma economia modesta, né? Porque geralmente quem tem o pensamento de vou criar uma empresa, tende a ir para a capital, para cidades mais... Como que é acreditar em Caeté e ficar em Caeté e ser empresário aqui em Caeté, as três, né? Temos a Marcelene também com seu escritório de advocacia. Então compartilhe conosco primeiro, Marcelene, depois, na sequência. Primeiramente, nós temos que acreditar em nós mesmas. Esse é o ponto principal, é saber o que você quer realmente para a sua vida. Porque se você souber o que você realmente quer, os que estão de fora não vai atrapalhar a sua mentalidade. Porque mesmo você sabendo, tendo seu foco, vai ter gente para você falar assim, não, aqui não dá dinheiro, essa área aqui não dá. Mas não, depende de você. Eu escolhi a minha área, passei por outras áreas para poder ter experiência de saber realmente, não, é essa área que eu quero. E foi por isso que eu me dediquei, me especializei na área trabalhista, porque é essa área que eu quero trabalhar de forma preventiva, de forma da liderança organizacional, mostrando que se eu tendo esse foco, eu posso ajudar tanto a empresa como os funcionários a ter uma vida melhor. E, consequentemente, me ajudar também, porque eu ajudo eles, todo mundo é uma questão mútua, um ajudando o outro. E a gente pode tanto, assim, é um mundo do trabalho, porque quando você começa nessa área, sabendo ali de que você quer, você ainda pode alcançar. E esse daqui não é o meu objetivo final. Eu tenho outros patamares, mas eu primeiro tenho que fazer com excelência, fazer com o que eu tenho. A gente começa com pouco, né, Júlia? Sim. Né, Gisele? Nós começamos com o que a gente tem, o que a gente tem, a gente tem que trabalhar bem. Porque assim, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos conseguir estar preparadas para conseguir alcançar patamares mais altos. Por isso, né, Gisele? Nós temos essa proximidade, né? A gente está na região metropolitana, isso realmente dificulta, principalmente na questão da saúde, né? Aqui em Caeté, muitas pessoas vão para Belo Horizonte em busca de tratamentos de saúde. Às vezes eles alegam qualidade, mas é justamente aí que a gente precisa entrar. Mostrar que nós, profissionais aqui da cidade, também somos qualificados, temos a capacidade de fazer um tratamento, às vezes, muito melhor. Hoje eu estou na situação de que pacientes de Belo Horizonte vêm até Caeté. Tem o tratamento humanizado, gente. É isso que acontece. A gente trabalha com tratamento humanizado. Na verdade, aquele tratamento... Total. Obrigada. Muito capacitada. Aquele tratamento que eu não vejo a pessoa só a pelve dela. A mulher, ela é um ser completo, né? A gente precisa entender como está o emocional dessa mulher, né? Como que está o físico, a questão dos direitos dela, se ela está satisfeita no trabalho, se não está. Então a gente trabalha muito mais do que simplesmente o físico. É uma gestão emocional, né? É uma gestão emocional. Então a gente, estando perto de Belo Horizonte, hoje a gente vai mostrando aqui para Caeté que a gente tem profissionais qualificados para fazer esse trabalho aqui, vai evitar esse deslocamento dessa estrada que não é boa, né? Que infelizmente a gente vê muitas tragédias acontecendo. É a questão da economia financeira mesmo, né? Porque às vezes a gente vai gastar com tempo maior. E você ainda tem uma coisa aí que você tem que trabalhar. Muitas mulheres ainda têm dificuldade, pudor, né, em procurar o tratamento. Inclusive, esse tema proposto para falar hoje foi um presente, né? Falar sobre a sexualidade das mulheres, no mês das mulheres, para mim foi um presente. Porque é um assunto ainda muito cercado de tabus.
né? Nós precisamos quebrar muita coisa. Por mais que nós mulheres estamos desenvolvendo, estamos buscando mais, nós mulheres já temos uma cultura de buscar mais prevenção do que o homem. Mas em relação ao conhecimento do próprio corpo, nós ainda estamos lá atrás. A gente precisa trabalhar mais isso e falar da sexualidade. Hoje, para vocês mulheres, é algo que é um presente, porque a gente precisa colocar em pauta esses assuntos, que muitas vezes a gente não conversa com ninguém por causa do pudor, né? A gente foi criado de uma forma com muita repressão. A gente não fala sobre os nossos corpos. Muitas vezes a gente desconhece a nossa anatomia, né? Quantas vezes, eu não estou falando só de Caeté, que é um município menor, não. Eu falo que isso acontece até em regiões mais desenvolvidas, com mulheres mais esclarecidas, né? Isso é muito... E a importância da gente falar com os nossos filhos, né? Exatamente. A educação sexual entra aí. Eu acho que a gente tem o dever, de orientar, de falar com os nossos filhos sobre isso. A cabeça deles é muito boa, gente. Essa geração Z, assim, eu tenho aulas com minha filha, sabe? E coisas importantíssimas. Ô, Júlia, quando a gente fala da educação sexual, às vezes, as pessoas se assustam, né? Porque falar de sexualidade é uma coisa, falar de sexo é outra, né? Totalmente diferente. Claro. A sexualidade é muito mais complexa do que o ato sexual, né? A sexualidade é como a gente se vê, né, no nosso corpo e no corpo do outro. Então a educação sexual entra aí, né? A gente precisa informar realmente os nossos filhos e filhas sobre os nossos corpos, mesmo para que as crianças consigam identificar abusos, né? Que são muito presentes, inclusive dentro do ambiente familiar. A gente precisa ensinar essas crianças a se protegerem. E como que a gente faz isso? Com a educação sexual. É mostrar para as pessoas os nomes corretos das nossas partes íntimas. Muitas mulheres desconhecem o próprio corpo e não sabem que a urina sai por um canal e a menstruação por outro, né? Aconteceu até no Big Brother, não sei se vocês lembram, não foi nesse não, foi num outro. Aconteceu o caso de uma menina que colocou um tampão, né, um absorvente interno, para estancar uma urina, caso ela perdesse a urina, por causa da prova de resistência. E a gente sabe que esse tampão não vai segurar essa urina. Mas por que ela fez isso? Por causa de desconhecimento. Então a gente precisa falar sobre isso para trazer conhecimento, para trazer informação para as mulheres. Mais segurança. Mais segurança. Com certeza. Quando a adolescente ela sabe já do assunto, vai ser difícil para ela. Não vai ser difícil? Não, vai ser tranquilo para ela tomar as decisões que muitas vezes nossa geração não tomou, nossas mães não tomaram. Então elas estarão mais seguras, né? Sobre os corpos, sobre atitudes masculinas, várias questões, né? Que a gente vai até debater aqui. É muito importante isso, né? Que a Gisele colocou. E também é muito importante quando a gente pensa assim, que igual você está, né, numa cidade metropolitana, que você poderia estar em Belo Horizonte, mas você escolheu estar aqui e acolher as pessoas daqui. Você não trata só de mulheres, né? Trata de homens também. Mesmo aconteceu comigo. Eu podia ter escolhido ficar em Belo Horizonte, por exemplo, procurar um emprego lá, outro emprego. Mas por que eu escolhi aqui? Primeiro que meus pais estão aqui, minha filha gosta daqui, eu queria essa paz do interior, essa tranquilidade, eu estava cansada daquela, né, correria, daquela agitação. E eu percebi que Caeté não tem, muita gente conhece sobre mesa posta, muita gente coloca mesa, graças a Deus, mas não tem aqui em Caeté uma pessoa especialista que leve esse conhecimento. Então eu estou fazendo ainda, é um trabalho de formiguinha, é dia após dia. Eu quero que mais pessoas conheçam a mesa, o propósito da mesa. E tem ampliado isso, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente que ainda não conhece e que questiona. Que é isso? O que é a mesa? Essa menina, ela trabalha com o quê? Né? Então não é só sobre louças, sobre talheres bonitos, copos. Claro que a gente gosta de uma mesa
agradável, que isso também, eu aprendi que isso também é autocuidado. Sabe, você fazer uma mesa sólida, eu faço toda quinta-feira, tomar meu café ali que é gostoso, né? Não precisa de luxo, não. É um forrinho, é a minha xícara preferida, é um pãozinho na chapa, mas num pratinho. Então, isso também é autocuidado, isso também é importante para a saúde. Por isso eu resolvi ficar aqui. Eu acho que aqui tem muita gente que ainda precisa conhecer, que vai gostar, vai entender, né, o propósito, o resgate que é a mesa, é estar com a família, compartilhar, criar momentos. E isso a gente tinha, né, gente? As nossas mães faziam isso, né? Quem não lembra do almoço de domingo, o frango, a macarronada, todo mundo em volta. E a gente, a casa da avó, o cheiro de bolo saindo do forno. E a gente tem perdido isso. Então é esse resgate. Por isso eu insisto em estar aqui. Eu quero levar isso para maior número de mulheres possíveis. Esse é um carinho. É um carinho. É saúde, né? Assim como a sexualidade também é saúde. Isso. Né? Porque se a mulher se conhece, ela identifica o que está errado nela. Né? Isso. E uma mulher, ela muda o lar, né? Ela Muda. transforma. A mulher sabe, tem a sabedoria de Deus. Isso, exatamente. Então é isso, é trazer isso para a cidade. Eu acho que é tão acolhedor. Eu queria fazer mesa na praça, chamar todo mundo, vamos tomar café. Você já fez? Eu já fiz uma mesa, gente. Eu já fiz um podcast aqui nessa praça no Coreto e eu fiz uma mesa, um café com biscoitinho e foi lindo. Gostou. Isso é muito importante, gente. Ela destaca a questão da mesa, que a mesa é relacionamento. Igual na nossa família, nós temos o café. Temos um café mensal na casa da minha avó, da avó Maria, então reúne todo mundo lá. Então a gente vê a importância de que todo mundo leva alguma coisa para poder montar aquela mesa, tá todo mundo reunido ali na mesa, a mesa, né? E vendo a importância de ter família, de ter amigos reunidos. Então é muito mais do que os pratos, os ingredientes, louças. É comunhão. Comunhão. É comunhão. É partilha. É partilha. É união. Né? Até Jesus na nossa mesa, gente. É Jesus, né, Gisele? Com certeza. E não precisa de algo grandioso, né? Você pode usar o que você tem. Uma coisa que eu aprendi com Júnior, inclusive, é que a gente pode fazer uma bela mesa usando copo lagoinha. Né? O que vai ali é o carinho. Às vezes uma florzinha que você apanhou no jardim. Né? Às vezes aquelas florzinhas simples mesmo, né? Que a gente até chama de mato, mas que tem a sua beleza, aquilo ali já pode ser colocado à mesa com esse carinho, com esse cuidado que a gente tem com o outro. E a gente cria memórias. E essas memórias é o que aquece o coração da gente quando a gente precisa. Quando a gente precisa de força. A gente busca lá no fundo aquelas memórias. Né? Exatamente, daquele dia que a gente está desanimada, né? Como eu falei, né? Que tem dia que a gente... Não é todo dia que a gente acorda cheia de energia para lutar. Tem dia que a gente desanima, né? Nós somos humanas. E esse cuidado é o que faz a diferença nesses momentos para a gente buscar, né? Seguir a nossa vida, dar o nosso melhor. Sim. Isso mesmo, Gisele. E depois de tanto cuidado, de tantos direitos, nós precisamos saber um pouquinho mais da saúde. Então, Gisele, conta pra gente um pouquinho mais aí da saúde, do seu trabalho que você desenvolve aqui na Impeté. Então, eu trabalho com a saúde pélvica, né? Como eu falei, com o corpo em geral, mas focado na saúde pélvica. Eu trabalho tanto com mulheres quanto com homens também. E essa é uma dúvida, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. Os homens também precisam de cuidados pélvicos, né? Homens que têm algumas disfunções sexuais, como, por exemplo, a ejaculação rápida, né? Que antigamente chamava de ejaculação precoce. Também as disfunções erétil, né? O homem que tem mais dificuldade em manter uma relação. E também os homens que fazem a retirada da próstata devido a um câncer, né? Eles precisam dessa reabilitação, e tanto na questão urinária quanto na questão sexual desses homens também. E com as mulheres eu trabalho muito mais nichos, né? A mulher, a gente trabalha tanto a obstetrícia, é o preparo fisioterapêutico durante a gestação e parto, né? E também as disfunções urinárias, a incontinência, por exemplo, né? As disfunções sexuais, a mulher que não conhece o próprio corpo.
A gente trabalha essa educação em saúde, né, trazendo para essa mulher informação para que ela se conheça, para que ela experimente sensações, né? Uma mulher que se conhece e sabe das sensações, ela consegue guiar a sua parceria para uma relação mais prazerosa para os dois, né? É importante a gente trabalhar a sexualidade, porque a sexualidade é saúde, né? Como eu disse, ela é um dos pilares propostos pela OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. E também a questão evacuatória. A gente também trabalha as disfunções evacuatórias das mulheres e dos homens. Então é um trabalho que eu também precisei começar praticamente do zero, né? Precisei trazer, apesar de ser cercado de tabus, né? Muita gente ainda fica com vergonha e com receio de procurar a fisioterapia pélvica porque precisa expor a parte íntima. E isso para as mulheres ainda é um desafio. Muitas delas têm vergonha do corpo, né, de expor, de fazer essa consulta e não precisa disso, né? É muito leve, é muito tranquilo, não tem nada de... É tudo feito com muito respeito, com muito cuidado, né? Então é um trabalho que eu precisei mesmo de formiguinha, igual o Júnior falou, e construindo pouco a pouco, mostrando para a sociedade que é um trabalho que pode fazer muita diferença na vida de todas as mulheres. E se as mulheres soubessem a importância, né, dessa preparação antes do parto, isso é importante. A gente não sofreria tanto, né, Gisele? Exatamente, inclusive Tanta orientar a mulher sobre né? isso, né? Quando a mulher entende que ela é protagonista do seu corpo, que ela tem direitos, né? Ela conhece isso, ela busca, né, o respeito pelo seu corpo. Então tem a violência obstétrica que nós estamos batalhando contra, né? Algumas coisas que antigamente era feito de forma era indiscriminado, né? Todo mundo, por exemplo, que ia para um parto normal fazia episiotomia. Hoje não. Hoje a gente vê que é feita quando necessário, né? Então tem algumas coisas que a mulher precisa se colocar, conhecer, né? Ela conhecendo o que realmente, de fato, ela vai vivenciar, ela vai saber opinar. Ela vai saber escolher um bom profissional que vai orientá-la, que vai deixá-la segura nesse momento. Então é um trabalho muito longo, muito complexo, né? E que a gente faz muita diferença. E isso é muito importante, que ela até ressaltou a questão aqui dos direitos, porque você se conhecendo, você vai saber realmente o que é uma coisa, o que é outra. O que vai ser ali uma violência do seu corpo. E aí vem a questão, que todo mundo pensa, né, que a gente pode fazer um paralelo aqui, que muita gente pergunta, que quando vai se conhecer, conhece o seu corpo, a pessoa vem, é uma violência sexual, é um assédio ou uma importunação? Aí a gente traz aqui o Código Penal, porque muitas vezes a gente fala que violência aqui do nosso corpo se está fazendo... Está atraindo a pessoa a algo físico, que você está diferente do que é, está ferindo seus direitos humanos, está ferindo você como mulher. Você vê ali, não, isso daqui não é um procedimento correto. Então isso aqui está me violentando, está violentando os meus direitos humanos, meus direitos constitucionais como mulher, como ser humano. E quando a gente olha para a questão da importunação sexual, você está passando lá, outra pessoa está lá fora e está te assediando de uma outra forma. Ela está te importunando, ela está falando de você, está falando de forma desagradável do seu corpo. E quando a gente fala de assédio, a gente fala de um hierárquico, uma coisa superior, um assédio numa relação de trabalho. Então a pessoa tem que saber que quando você está tratando da mulher, quando é um assédio, é dentro do ambiente, tem uma relação íntima, no emprego, numa empresa. Ele está ali e está te atrapalhando, está te importunando, pode ser um assédio moral ou psicológico. Aí quando vem a questão física, é uma violência dos seus direitos ali, violou. É a questão da dignidade humana. Então, você também tem que buscar. E isso daí ela mostra. Porque você vai saber, né, Gisele, como se identificar, saber do seu corpo. Até e onde trazer. O outro pode ir. Isso. Né? O seu direito começa quando o meu termina. Exato. Então, a gente começa ali a identificar as diferenças, tanto do nosso tabu aqui na nossa sociedade. E às vezes né? a gente não sabe, né? Infelizmente, não sabe. Aconteceu comigo, né? Quando a Sofia nasceu, eu sofri a violência obstétrica e eu não sabia disso, né? A médica não conseguiu fazer o parto da Sofia, que foi cesariana. Ela teve que chamar um outro médico para ajudar. E eu ali, em defesa, querendo saber o que estava acontecendo, ninguém me falava nada.
eu só senti assim, que aquela movimentação, não sei como, gente, eu não sei explicar, o anestesista subiu na minha cabeça, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E quando eu fui para o quarto, passado um tempinho, chegou a médica lá chorando, pedindo desculpa, porque ela simplesmente tinha deslocado o osso da bacia da Sofia. Então foram 6 meses de tratamento com a Sofia para recolocação, né? Usa fralda dupla para o osso voltar. E eu fui, assim, machucada de uma tal maneira que eu tive que fazer 40 sessões de fisioterapia depois, sabe? E para conseguir andar normal. A Sofia também, esse tratamento para ela não ficar... Já começou na sala. Quando eu cheguei, a bolsa já tinha rompido e ela virou para mim e falou: você tem certeza que a bolsa não é xixi? Olha só, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Daí, depois ela me deixou mais de 2 horas, né, naquele remédio lá para dilatação, que não ia acontecer. Ela soltou a minha perna. Imagina você com um barrigão lá, a pessoa soltar a sua perna de uma vez e você não conseguir segurar o seu peso, o peso daquela barriga, né, numa maca. Então já teve todo um erro aí. Eu, infelizmente, na época, eu não me atentei para isso, eu não sabia, eu não tinha o conhecimento, sabe, de procurar os meus direitos. E o conhecimento Passei é tão por importante para a mulher, principalmente para a parturiente hoje, né? A gente sabe que as posturas verticalizadas são muito mais eficientes para a biomecânica do parto acontecer, né? Então a gente tirar aquela mulher daquela posição de litotomia, né? Que é deitada com a perna assim. Então aquilo ali desfavorece a biomecânica do período expulsivo do parto. Então é interessante a gente mostrar para a mulher que é direito dela assumir a postura que ela se sinta confortável para parir, né? Não é imposto pela equipe, não é a equipe, não é a mulher que vai se adaptar à equipe, é a equipe que vai se adaptar à mulher. E isso é uma forma de respeito. Então a gente precisa também falar sobre a violência obstétrica, sobre essa questão da obstetrícia que tem mudado, né? A gente colocar a mulher como protagonista, mas essa mulher também confiar nessa equipe que, se caso precisar de algumas intervenções, as intervenções estão aí para salvar vidas, né? Sim. Não é para falar que a gente não pode fazer isso. A gente precisa estar com profissionais atualizados para que toda a intervenção seja feita de forma segura e benéfica para aquela mulher e para aquela criança, né? A maternidade é um momento muito especial na vida da gente, então a gente precisa viver isso com mais leveza, né? Claro. A importância do conhecimento, né? A gente levar isso para outras mulheres, para essa geração que está aí, né? Para ter esse conhecimento, essas formas de violência, que a violência não é só, igual você falou, não é só física, a violência psicológica, gente, ela é silenciosa. Silenciosa. Ela é silenciosa, você tem ali um parceiro que vai te minando, vai colocando coisas na sua cabeça e de repente você está ali com depressão, você está ali, mulheres, né, cometendo suicídio e às vezes por causa desse psicológico que está abalado, né? Exato. Então a violência no trabalho, a violência quando você sofre o assédio moral, você está ali trabalhando e tem ali um homem te perturbando, falando que você não é capaz, que você não presta, que você não tem capacidade, te interrompe o tempo todo. É isso mesmo. A violência não é só física, Não é só física. E quando a gente fala tanto da violência física quanto emocional, nós tratamos aqui agora com você essa questão da violência de gênero, que é o que acontece mais na atualidade. O que está acontecendo está sendo mais visível, né? Sim. Porque antes acontecia, mas muita gente não falava, as mulheres não falavam mais. Então aqui a gente já tem altos índices, tanto dessa questão da violência de gênero, porque principalmente a violência é do homem contra a mulher. A maioria, mas pode também ser de mulher contra mulher, por uma questão de um gênero dela, do jeito dela vestir, do homem com o outro, por ser um homossexual, ou todas essas formas. E a gente trata principalmente isso, da questão de saber a diferenciação da questão do assédio, igual a Júlia falou aqui muito bem, da questão do assédio nas relações de trabalho,
a questão da importunação, igual vai muito no carnaval, a gente vê muitas reportagens falar, vamos evitar não é não, assédio no carnaval. Não, não é não, no carnaval tem importunação sexual, é diferente pelo Código Penal. Então a gente tem que estar alerta com essa questão da violência de gênero. E a gente pergunta aqui, né, o que nós mulheres estamos sentindo com essa questão da violência de gênero? Conta aí pra gente, Júnior. Está mais divulgado agora e as mulheres estão tendo mais coragem, né? De sair de um relacionamento abusivo, identificar, mas muitas vezes não é necessário, não basta só denunciar. Sim. Né? Infelizmente, às vezes você denuncia, mas aquele homem continua aí fazendo. Então, assim, é tomar as medidas, né? A mulher ser acolhida, sim, porque uma mulher que passa por uma violência, ela precisa de acolhimento, ela precisa de apoio. E não ter medo, né? E saber identificar essas várias violências, porque acaba sempre na violência física, né? Isso. Então, quando chega na violência física, se essa mulher continua perdoando, se ela continua acreditando que esse homem, que esse companheiro vai mudar, ela não sai, é difícil sair de um ciclo, é o tal do ciclo vicioso, é muito difícil identificar então, porque às vezes você acha que a coisa, foi fofo o ciúme dele, foi fofo, nossa, ele tem ciúme de mim, que fofo. Às vezes a gente acha isso, que é fofo, então não, é trabalhar isso, trabalhar com as mulheres, porque é muito triste quando você recebe a notícia de que mais uma mulher foi assassinada pelo companheiro porque falou não. Quando ela fala de ciclo, gente, já tem um estudo já demonstrando que esse ciclo vicioso é assim, é um ciclo de bondade, é um ciclo de agressão. Sim. Aí vem o ciclo da lua de mel. Aí na lua de mel todo mundo tá bem, não, eles vão perdoar ele, ele não vai fazer isso mais, ele chora, pede desculpa, fala que bebeu, que estava bêbado, que não reconheceu, que estava aquela disfunção toda mental. Isso não acaba bem. Por isso que é difícil para essa mulher identificar esse abuso, né? Então é tão importante a mulher identificar quanto ela ser acolhida na hora que ela busca ajuda, porque muitas vezes nós somos julgadas. Sim, exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente não tem uma rede feminina para te acolher, a gente vai atrás de um homem que não vai entender o seu lado feminino, que vai te julgar. Né? Quantas vezes a gente escuta isso na rua? Nossa, ela foi estuprada porque ela estava de micro short. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O corpo é dela, ela veste o que ela quiser. Ela pode estar pelada, que ela tem que ser respeitada. Sim. Né? Mas isso tá, esse machismo, né, estrutural. Isso, é o machismo estrutural. E vem de muito tempo, né? Então, assim, quebrar isso. Minha irmã, ela tem um sobrinho, ela tem um filho de 6 anos e a gente trabalha isso muito. Com ele, entendeu? Para ele já crescer sabendo disso, sabendo que o não é não, o respeito às mulheres, sabe? A gente fala muito, ensina muito isso para ele. Outra coisa também é que a mulher, muitas vezes, ela não consegue sair desse relacionamento por questão financeira. Ela é dependente. Ela é dependente. Então, se ela tem também condições, se a gente criar condições para ela se sustentar, ela consegue romper. Aí tá a importância, né, da gente apoiar mulheres para empreender. Isso. Novas leis. Isso. Né? Exatamente. Leis de apoio. Com certeza. E é por isso que a gente tem aí a Lei Maria da Penha. Mas, principalmente nesse estudo da Lei Maria da Penha, foi descoberto que um dos principais medos de que a mulher não denuncia principalmente ela ter medo de o que ele vai fazer depois de separar. E esse é um principal. O primeiro é como que eu vou sustentar minha família, como que eu vou cuidar dos meus filhos. É não ter a capacitação profissional para sair de casa. E também tem um estudo revelado também que a mulher, ela precisa de incentivo.
até então, que no momento de o filho ter até de 8 a 12 anos, ela começa a perceber que a agressão saiu dela. A agressão saiu da mulher e começou a atingir o filho. Então ela percebe, não, agora eu vou ter que sair. Aí a gente tem que tomar um cuidado, a questão da mentalidade, a questão de cultura. Por que só quando a mulher está sendo agredida, ela não pode sair, tem aqueles tabus, mas você vai sair de casa, mas não realmente está acontecendo isso, você não está vendo coisas quando chega na delegacia? É demais, julga. A mulher é muito julgada pela sociedade. Muito. Aí por que só quando coloca a criança? Violência, criança é imperdoável. Só a criança? Aí não, a mulher tem força quando tem a criança no meio. E a gente tem que trabalhar a nossa mente que não é só porque só a criança, a violência da criança é imperdoável. Violência também contra a mulher também é imperdoável. Por isso que agora com a Lei Maria da Penha, ela também é um crime hediondo, que é um crime inapensável, porque teve a violência, foi constatado, não tem perdão para isso. Claro que a mulher tem que ir, tem que fazer o procedimento todo correto, tem que procurar uma rede de apoio, que é a questão quando tem aqui em Caeté. Não tem defensoria, mas geralmente vem no NUDEM, que é uma defensoria especializada. Mas você pode procurar a procuradoria da Câmara, a procuradoria da mulher, que é na Câmara. Ela vai direcionar. Quando não tem a procuradoria da mulher, temos aqui a promotoria. Temos o fórum, que vai ajudar com outras questões. Eu tenho uma ação de divórcio, tenho uma medida protetiva. Temos a polícia militar, que está atenta aí para poder atender. Temos a patrulha da mulher. Então, mulheres, vocês não estão sozinhas. Tem toda a rede de apoio, tem entre as mulheres mesmo. E quando a gente fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa questão do passado. Não, mentira. Mete sim. Tem que meter. Né, gente? Concordam? Tem que meter, não tem como, gente. Você vê uma pessoa ali sendo agredida, você vai deixar? Você vai deixar porque você é marido e mulher, você não vai intrometer? Você vendo ali a mulher e o filho apanhando, presos em casa, e a gente também tem que estar atenta, a gente não pode ficar só numa bolha não, a gente tem que estar atenta a questões assim, você conhece uma mulher, é nítido que ela está sofrendo algum tipo de ou agressão física ou psicológica, e aí você, aquela mulher sumiu, tem 4 dias que você não vê, tá presa em casa, gente. Isso. Sabe? É bater lá, é tentar saber sobre ela, é ter mais olhar, né, sobre vizinhos. Sim, porque a gente acaba sabendo, a gente sabe, né? Quantas vezes algumas mulheres vão trabalhar marcadas? Sim. Muitas vezes a gente percebe, Percebe. Eu posso identificar algum hematoma em mulher e investigar, olha, o que aconteceu? Tem coisa que não é normal, né? Às vezes pela característica da lesão, você sabe que não é aquele machucado normal. E essa pessoa vai trabalhar machucada e todo mundo passa pano e não faz nada e às vezes fala por trás de acolher um acolhimento e chega um dia que esse cara vai lá atrás dela do trabalho e mata, né? Igual acontece. Por isso que a gente tem que ter esse olhar atento, tanto nas empresas na questão da área do trabalho, ter uma líder ali na gestão do RH, quando os gerentes observarem, ter esse tratamento mais humanizado. Porque eles vão ser os principais, eles são ali para detectar. Porque se acontecer alguma coisa à noite, quem que vai ver primeiro? É no trabalho. São os colegas de trabalho. Se você não quer se identificar, faz uma denúncia anônima. Procura sondar, saber o que realmente está acontecendo. Se não quer se expor, se quer chegar lá no RH, conversa. Tem todo o apoio ali do funcionário ali para poder encaminhar. Porque quem não sabe, procura ajuda, procura conhecimento. Aí lá dentro do setor da empresa, o setor responsável para isso, para cuidar das questões dos funcionários, ele vai informar, vai lá procurar a delegacia, procura a polícia militar, faz aquele primeiro encaminhamento, vai lá, procura a defensoria, se não tiver o NUDEM, procura a questão da Câmara, procura alguém que vai te ajudar, principalmente, o que a gente tem que olhar às vezes, se não tiver aquela parte já judicial que tem que procurar, Gisele, a gente tem que olhar a questão psicológica e procura um psicólogo, procura um médico. Se você está com alguma dúvida, vai lá, consultório, está acontecendo isso é normal? Expõe, se não for algo que compete a mim, né, enquanto fisioterapeuta, eu vou encaminhar.
psicólogo, eu vou orientar, eu vou trazer para ela também essas informações a respeito dos seus direitos, né? Sim. Para ela procurar ajuda, porque ela precisa de acolhimento, não de julgamento, né? Sim. É um momento Exatamente. muito delicado que nós temos que prestar atenção. Porque, igual na nossa cidade, aqui nós tivemos casos aqui tristes. No final do ano, no final do ano, Aqui, gente. No Natal nós tivemos aqui. na frente de todo mundo. Gente, aquilo mexeu não só Com todas as mulheres. mexeu com todas as mulheres. No Natal, eu não prestei. O resto do dia eu fiquei assim, eu imaginava aquela família, porque acaba com uma família, acaba com duas famílias, né? Quem cometeu, a família do rapaz, a família da mulher, né? Todo mundo que estava ali presenciou. Então, assim, foi um caso assim, chocante você acordar com uma notícia que o cara não aceitou o fim do relacionamento, e vai no trabalho da mulher e tira a vida dela na frente de todo mundo. Né? E sabe outra coisa que me deixou muito chocada? A falta de empatia de algumas pessoas que conseguiram filmar e expor isso e mandar em vídeos, em grupos. Não respeitar Essa tristeza, essa dor, gente, isso é uma dor, sabe? É uma coisa que vai ficar marcada assim, para quem viu, para a família, para os filhos. Isso a gente tem que ter um cuidado maior, um olhar, porque muitas das vezes esse homem também estava sofrendo uma questão psicológica, estava ali o casal. Mas aí que vem a questão do conhecimento, tanto o homem quanto a mulher tem que buscar uma ajuda psicológica. Se tem algum problema ali, vamos tentar resolver o casal? Sim, vamos tentar edificar. Se eu não deu certo para mim, vamos procurar um psicólogo, vamos passar de nível. Vamos buscar ter uma vida nova, porque vai ter outras pessoas, outros relacionamentos. E isso mostra que cada um aí tem o direito de ficar com quem ele quiser. A partir do momento que ele não quer ficar com outra pessoa, tem o divórcio, eles podem separar e viver vidas distintas. A importância do entorno estar atento a isso, né? Porque é nessa hora que a gente consegue intervir e conseguir ajudar aquela família que precisa desse apoio. Né? Por isso que aí sim a gente mete a colher. Nesse momento de auxílio, não é para julgar e para falar mal e para virar fofoca, é para ajudar essa família que precisa, tanto esse homem quanto essa mulher, né? Muitas vezes eu acho que esse homem, ele não procura ajuda exatamente pela forma como ele foi criado, o machismo. Sim. Isso. Sabe? Tem muito isso. Não vai procurar ajuda. É minha, mulher minha é minha. É como uma propriedade, assim, né? Propriedade. E então, isso a gente fala de forma geral, tá, gente? A gente não fala só de um caso específico, igual os casos que aconteceram aqui, não. Nós falamos de uma maneira geral de todos os casos de feminicídio que tem que ser estudado cada caso. Cada caso é um caso, né? Isso. Isso é muito importante ressaltar de novo a importância do conhecimento. E para falar de feminicídio, é isso. E nós, mulheres, temos que estar atentas. Temos que estar atentas a conhecer mais, buscar nossos direitos, ter nossos deveres também, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe o que a gente tem que fazer ou não, para poder viver melhor em sociedade, na nossa vida conjugal, na nossa vida escolar, no nosso trabalho, relacionamento de trabalho, porque violência vai acontecer em todo lugar. Basta nós identificarmos qual violência está sendo acometida e como devemos tratar cada uma, né? Isso daí. E foi mais um podcast que até, gente, nós temos aqui, se nós continuarmos a falar mais aqui, nós vamos falar muito mais. Então, nós queremos aqui agradecer, principalmente pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. A Júnia também, a Gisele também. Nós temos aqui todos os nossos contatos, a gente vai deixar aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição e nós podemos atender. E dizer que mulher pode fazer qualquer coisa, mulher pode estar onde ela quiser. Então, seja assim, mulheres, feliz Dia das Mulheres, porque mulher não é só um dia, mulher é todo dia. Parabéns, mulheres!
Parabéns. E muito obrigada, Claudinei, pela oportunidade, podcast, Caeté, ouvintes. Foi um prazer imenso, um grande abraço, é o que nós desejamos para todos vocês. Também quero agradecer, foi muito gostoso esse papo. A gente pode ficar horas, né? E saibam que vocês podem tudo. Recomecem se tiver que recomeçar, façam mesas, acolham a família, né, Gisele? Procure a saúde. Exatamente. Se cuidem. Isso, eu também gostaria muito de agradecer, Claudinei, pelo convite, vocês meninas, parceiras, por tudo, né? Pela nossa amizade, por estar aqui hoje nesse bate-papo tão gostoso, tão produtivo, né? Claro. E vocês por estarem nos ouvindo aí. E estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço. Isso. Feliz Dia das Mulheres. Parabéns.